Ora, vivam todos! O Evangelho deste domingo é, sem dúvida nenhuma, um dos Evangelhos que causa mais paixão em tantas pessoas, porque encontramos um Jesus com o qual rapidamente e facilmente cada um de nós se pode identificar. Muito humano nas suas reações, muito humano nos seus sentimentos, muito humano nas suas convicções, muito humano até na maneira como age, nas decisões que toma. E ao mesmo tempo tão divino, porque vem para fazer face e para fazer frente aos poderes estabelecidos, às autoridades, àqueles que exerciam o seu domínio sobre os outros. E põe tudo em causa. Põe em causa a própria maneira de estar, a própria maneira de usar, a própria maneira de praticar o espaço do templo, que até então, de facto, era um lugar de muitos sacrifícios, um lugar onde se prestava o culto a Deus. E a maneira como as coisas estavam estabelecidas era uma maneira normal, uma maneira já muito assumida, já muito reconhecida por todos. Creio que poucas pessoas se indignavam com o procedimento daquilo que ali acontecia. Os cambistas, que ajudavam a trocar as moedas, sobretudo as estrangeiras, vinham cunhadas com os rostos dos imperadores desses povos que se auto-intitulavam deuses, e por isso esse dinheiro era um dinheiro ímpio, era um dinheiro impuro, era um dinheiro que era atribuído a um falso Deus, nunca poderia servir para comprar um sacrifício agradável a Deus. Então estavam os cambistas, que trocavam essas moedas pagãs, essas moedas que tinham esses fins, por outras, pela moeda judia, pela moeda hebraica, que poderia perfeitamente ser considerada útil, boa, para fazer então a compra do sacrifício. E a compra do sacrifício o que era? Era comprar os animais. Os mais ricos compravam animais de grande porte, os mais pobres, por vezes, até comprariam os animais mais pequenos. E isto porque muitos judeus vinham de longas viagens, vinham de longe, vinham de outros países. E para fazerem o seu culto, para oferecerem o seu sacrifício a Deus, não traziam consigo os animais, porque não era nada prático, não era nada cómodo. Vinham sem nada, trocavam as suas moedas, as suas divisas, e ali compravam os animais para oferecerem o seu culto. Os cambistas e os vendedores do templo eram consideradas pessoas muito úteis, pessoas que ajudavam imenso, que tornavam operativo perfeitamente aquele ritual, aquela maneira de funcionar do próprio templo. Para encontrarmos alguma coisa parecida com Jesus, temos que andar muitos anos para trás. Temos que ir até aos profetas. Sobretudo, dois grandes profetas acabaram por denunciar isso, Isaías e Jeremias, mas num contexto preciso, em que aqueles que muitas vezes oprimiam os mais fracos, aqueles que eram injustos, aqueles que se aproveitavam do trabalho dos seus trabalhadores sem sequer lhes pagarem o justo, o ordenado, aqueles que muitas vezes viciavam e tornavam ímpio o próprio processo civil do tribunal e dos juízes, e compravam os juízes para que os juízes fossem favoráveis a eles. A corrupção sempre existiu e existia naquele tempo. Esses que depois tornavam-se muito ricos porque tinham negócios perfeitamente escandalosos, mas muito produtivos para eles, chegavam ao templo e de uma maneira estranha, quase, queriam branquear esse sucesso que tinham, e os sacerdotes muitas vezes embarcavam nisso. Então o que é que acontecia? Eles davam grandes somas, eles davam grandes ofertas ao templo, os sacerdotes ficavam felizes, certamente, porque viam ali uma grande generosidade, mas na prática era gente que não era justa, era gente que ia ali e que quase que via Deus como alguém que se podia comprar. Pronto, ó Deus, eu sei que não fiz isto muito bem, mas olha, sou tão teu amigo, está aqui, ofereço-te isto para ver se tu ficas meu amigo. Faz lembrar o Saúl, quando foi recusado como rei de Israel, ele trazia os melhores tesouros da guerra contra Agag, e o próprio Samuel tinha-lhe dito: Saúl, tu não estás a fazer esta guerra para enriquecer, estás a fazer esta guerra por causa do território. É Deus que te quer dar a terra. E quando Samuel volta-se para Saúl e diz: eu não te disse para destruires todas as coisas? O Saúl diz: mas eu destruí. Então e isto o que é? Isto é o melhor que lá havia, que eu trouxe para dar a Deus, para oferecer a Deus.
E Samuel respondeu-lhe: Deus prefere presentes ou obediência? Deus quer que tu lhe des coisas ou que verdadeiramente cumpras a sua palavra que ele te diz? E, de facto, os profetas denunciavam isso e diziam: vós pensais que podeis comprar Deus, pensais que podeis fazer Deus um vosso aliado através das vossas ofrendas. Vós estáis a fazer deste templo um covil de ladrões, porque roubais lá fora e vindes aqui para fazer as partilhas para ver se ficais de bem com o próprio Deus. Portanto, é aí que nós vamos buscar este dramatismo, esta intensidade da própria reação perante o comércio que muitas vezes se procurava fazer com Deus. Mas no episódio de hoje, porventura, não é isso exatamente que lá está. Talvez não encontremos ali pessoas a tentarem branquear nada. Talvez não seja assim uma coisa tão dramática e tão escandalosa. Mas é outra coisa, se calhar mais profunda e que passa muito mais despercebida. É que no espírito e no procedimento do próprio povo entrou muito paulatinamente este comércio com Deus. Eu dou a Deus e Deus fica feliz comigo e depois Deus dá-me a mim. Eu faço estas coisas para Deus e depois posso pedir a Deus e Deus dá-mas para mim. E isto entrou. E entrou também para nós. E muitas vezes, quando a vida não nos corre bem, a primeira coisa que perguntamos é que mal fiz eu a Deus. Então deixa-me fazer cá alguma coisa a Deus para ver se isto volta a equilibrar. E o episódio de hoje vemos Jesus, em primeiro lugar, a praticar o templo de maneira diferente. Se lêssemos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a expressão até é muito mais bela e profunda. Mais bela e profunda, talvez não possa dizer desta maneira, mas tem um sublinhado que até São João não tem, porque Jesus fala do templo como a minha casa. A minha casa. Há ali um assumir da própria palavra de Deus, em que se percebe que Jesus está a citar a palavra de Deus através dos profetas, mas ao mesmo tempo está a fazê-la sua palavra. Jesus fala da sua casa. Ele habita aquele templo de uma forma completamente diferente. Ele quer habitar as nossas casas, Ele quer habitar o nosso coração de uma forma completamente diferente desse mercantilismo, desse pagar para ter, desse procurar comprar para obter. Jesus, o que mais sublinhou ao longo da sua vida pública, de facto, foi a gratuidade. E sublinhou-a tanto e tantas vezes e de maneiras tão fortes, não só quando o rei perdoa os 10.000 talentos àquele homem, mas também quando Jesus diz aos seus discípulos: recebeste de graça, dai de graça. Também quando naquela parábola dos trabalhadores da 11ª hora, ele diz: quero dar a este último tanto como a ti, não posso fazer o que quero do que é meu. Uma gratuidade imensa que sai do próprio Deus. E que esse gesto de Jesus vai ter uma consequência muito bela, é que vai produzir nos discípulos a memória, a recordação. Lembraram-se que tinha dito: devora-me o zelo pela tua casa, e depois da ressurreição lembraram-se das palavras de Jesus. Porque, de facto, o gesto em si, sim, certamente Jesus terá derrubado mesas, terá dito: não façam isto, mas não terá batido em ninguém, não terá chicoteado judeu nenhum, não terá chicoteado homem nenhum. Aliás, isso iria exatamente contra tudo que são as bem-aventuranças quando Jesus nos manda amar os inimigos. Pedro, quando saca da espada para defender Jesus, Jesus diz: não mete-a na bainha. Jesus não chicotearia ninguém. Aliás, pessoas a serem chicoteadas nem sequer teriam o discernimento nem a capacidade de entrarem em diálogo com Jesus como entraram. E o que há de belo neste diálogo é que Jesus apresenta-se a si mesmo, dá o passo em frente, oferece-se a si mesmo como sinal: destruí este templo e em 3 dias o tornarei a erguer. Jesus não usa de nenhuma arrogância nem de nenhuma prepotência, mas Jesus fala do que está prestes a acontecer. Eu vou morrer e em 3 dias tornarei a erguer. O templo que é Ele mesmo, a sua vida,
é o grande sinal de que Ele pode fazer isso. A maneira como Ele morre, a maneira como Ele se oferece, a maneira como Ele se dá. E daqui, o que é que sai para nós? Olhem, sai que realmente teremos de purificar muito. Em primeiro lugar, a nossa linguagem, mesmo na igreja, quando vamos perguntar ao padre quanto é que isso custa, quanto é que é o pagamento, quer pagar a missa, quanto é que custa um batismo, quanto é que custa um casamento. Há coisas que devem ser separadas e distintas. Claro, se vamos fazer um processo e se esse processo tem custos, mas isso não é o sacramento em si, isso é um processo que tem que ser feito. Aliás, os processos até são completamente diferentes conforme a vida das pessoas. Há coisas que sim, bem, se é preciso limpar a igreja, se é preciso pôr alguma coisa, essas coisas, claro que têm as suas custas. E nós devemos sustentar a Igreja. O Papa Francisco dizia, numa homilia de uns anos atrás, dizia, pois, mas o sustento da Igreja deve ser na caixa das esmolas sem ninguém ver, sem custas, sem haver nenhuma tabela. Se calhar faz-nos falta educar as pessoas para isso e perceber que no oculto Deus vê. Às vezes parece que as pessoas têm muita ânsia de serem vistas e reconhecidas. Mas Deus vê no oculto. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Pronto, mas clarificando este ponto, saber isto. Não há nenhum sacramento que seja pago. A missa não se paga. É impossível pagar. A missa é a oferta de Cristo. E que bem que é quando as próprias indicações da Igreja pedem-nos isso. Pedem-nos para que o caráter gratuito dos sacramentos fique bem visível. Mas as pessoas gostam de dar a sua oferta. Pois, e sentem-se obrigadas a dar a sua oferta. Pois que bom que é que as pessoas possam dar a sua oferta, mas que melhor é quando as pessoas sintam-se felizes quando dão essa oferta, porque o podem fazer gratuitamente e não como um jugo, não como uma obrigação. Há aqui um equilíbrio a fazer. Eu tenho a obrigação também participar para a casa que é minha, onde eu estou. Eu sinto a obrigação disso. Mas, para além disso, muito para além dessa obrigação, eu sinto prazer. E assumo-a como minha quando faço isso, com esta generosidade. Quando estava na Paróquia da Graça, dizia muitas vezes, olha, tu vais dar a tua esmola, se tu te sentires minimamente constrangido, não dês. Tens que primeiro ver o que é que se passa aí no teu coração, porque quando deres, em primeiro lugar, a tua oferta tem que ser muito boa para ti. Tem que ser verdadeiramente libertadora, cheia de fruição, cheia de alegria. Como Cristo dizia, há tanta alegria, há mais alegria em dar do que em receber. E enquanto não o descobrirmos, pois até podemos dar muita coisa, mas se calhar não estamos a dar assim tão bem. Aquela viúva pobre, quando deu a única moeda que tinha, eu acredito que a deu com muita alegria. E não como quem dizia, é a última coisa, desgraça diga de mim, agora só me espera morrer. Não, eu acho que ela deu com muita confiança. E se calhar até com mais alegria do que os outros que davam muito dinheiro daquilo que lhes subjava, quase neste espírito comercial, talvez, não faço ideia, embora Jesus não diga isso, mas esta alegria, e que está também presente nesta resposta de Jesus: destruí este templo e em 3 dias o tornarei a erguer. Este mistério da purificação do templo, ele hoje pede-nos para nós, em primeiro lugar, purificarmos o nosso coração. Sim, há muita coisa a purificar, já disse, na nossa linguagem, na nossa maneira até de exercer e de praticar a própria vida comunitária na paróquia, na igreja. Mas comecemos por purificar o nosso coração. Comecemos por endireitar tudo aí. Comecemos por colocar até o próprio dinheiro no seu devido lugar. Nós não servimos a Deus e ao dinheiro. Nós não vemos no dinheiro a nossa finalidade. A vida de um homem não depende da abundância dos seus bens. Que o Senhor nos ajude hoje a começarmos esta purificação a partir de dentro de nós mesmos.